Olá, olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Moura, estou aqui no RM Cursos. Vamos dar continuidade à nossa matéria de processo penal com um tema novo. Hoje, ação penal. Hoje, damos início ao estudo da ação penal. Como foi dito em aulas passadas, o processo penal ele tem uma nomenclatura que se diz persecução penal. Essa persecução penal ela é dividida em duas fases. Uma fase do inquérito, que é uma fase inquisitiva, e uma segunda fase da ação penal, a fase da ação penal, aquela onde nós já estamos em juízo. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar ação penal. Lembra do inquérito lá, que eu falei que a necessidade de ler a lei seca? Aqui não é diferente, senhores, aqui não é diferente. Aliás, no seu concurso é de extrema importância a leitura da lei seca. Então eu trouxe aqui o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o artigo 100 ao 106 do Código Penal e o artigo 24 ao 62 do Código de Processo Penal. Uai, professor, mas eu não estou entendendo. O senhor vai falar de ação penal, a aula do senhor é de processo penal e você quer me dizer que lá no Código Penal ele trata de ação penal? Justamente, senhores. Justamente. E há uma necessidade extrema, senhores, de ler o artigo 100 ao 106 do Código Penal. Isso mesmo que eu acabei de falar. Código Penal. Agora eu quero achar ação penal no Código de Processo Penal. Artigo 24 ao 62. Mais uma vez, extremamente importante ler o artigo 100. Weshel, coloca na tela para mim, por gentileza, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, só para a gente dar uma lida. O outro, Weshel, fazendo por gentileza. Isso, esse aqui mesmo, olha só. Nós estamos aqui na Constituição Federal, no site do Planalto, não é isso? E vamos ler o artigo, o inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Mais uma vez, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Beleza? Volta para mim lá no slide, Weshel, por gentileza. Então, senhores, eu inicio a aula fazendo essa leitura, que a lei não excluirá. Volta lá para mim, Weshel, rapidão. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, eu não posso ter uma lei que me impeça de ir ao Judiciário. Entendeu? Por isso, esse é um dos fundamentos da ação penal. O Estado, ele tem que me dar aquela resposta, a resposta daquilo que eu vou pedir a ele. Então, e nenhuma lei pode me excluir dessa situação. Beleza? Weshel, por gentileza, vamos aqui para o slide e ler o conceito. Senhores, o conceito de ação penal, ele tem que me dizer alguma coisa, como eu falei no inquérito. E aqui, eu acredito que seja bem claro, olha só, o que vem a ser ação penal? É o direito do Estado à acusação. Então, olha, o Estado à acusação, o Estado acusando alguém, ou o ofendido de ingressar em juízo. Então, aqui, nós já estamos falando assim, olha, é o direito do Estado à acusação, ação penal pública, ou do ofendido em ingressar em juízo, ação penal privada, solicitando a prestação jurisdicional, ou seja, o Estado da acusação ou o ofendido, ele vai ao Poder Judiciário, ele vai ao outro Estado, né? Um é o Estado da acusação, o outro é o Estado que vai julgar, solicitar, ele vai lá, ó, bater na porta do Estado, do outro Estado, a prestação jurisdicional. O que é essa prestação jurisdicional? Ele tem que me devolver uma resposta. Eu estou indo lá, olha, aconteceu determinado crime contra a minha pessoa. Estado, eu quero que você se manifeste sobre isso. Então, o Estado da acusação, o Ministério Público vai fazer, outro Estado julgador irá julgar aquele crime, representada pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Então, beleza, olha só. No início das nossas aulas, eu dei um conceito de processo penal. E falei lá que o processo penal ele também é chamado de instrumental. Por que instrumental? Ele é o instrumento
do direito penal. Ué, o que é isso? Que loucura é essa? Não, senhores, coisa simples. Aconteceu um crime, beleza, tá aqui no Código Penal. Vamos supor o artigo 121, homicídio, aconteceu aqui. Aí eu preciso do Código de Processo Penal para instrumentalizar, para fazer aquilo girar, para fazer aquilo acontecer. Por isso que o Código de Processo Penal, ele aplica o direito penal, porque é ele que faz a roda girar, é ele que faz as engrenagens se encaixarem. De novo, é o direito do estado da acusação ou do ofendido de ingressar em juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Senhores, mais claro, mais límpido, eu acho que não tem. Ficou bastante claro, então. Ou o estado da acusação entra, ingressa em juízo através do MP, ou o ofendido ou seu representante legal, através da ação penal privada, ingressa em juízo, pedindo a prestação jurisdicional. Senhores, essa palavra prestação jurisdicional é para embelezar, para falar assim, olha, eu vou ingressar em juízo e preciso que o juiz me dê uma resposta. Aí o que ele diz mais? Representada pela aplicação do direito penal ou direito material ao caso concreto. Uai, coisa mais simples. Mais uma vez, aconteceu um crime, artigo 121, se encaixou lá, fato típico, ilícito, culpável, beleza. Venho aqui, o Código de Processo Penal, encaixa aqui e faz a roda girar, faz a engrenagem se encaixar e girar. Então, um encaixa no outro e esse aqui vai ser instrumento para que esse aqui aconteça. Beleza? Beleza, senhores. Esse é o conceito. Agora, vem comigo aqui, ó. Também coisa tranquila. Condições da ação. Condições da ação. Opa, peraí, o trem começou a ficar mais enjoadinho. Condições da ação. Não. Não tem nada de enjoado aqui. Tem de simples. Para que eu, senhores, eu fui vítima de um crime de ação penal privada, fui vítima de calúnia. Para que eu ingresse em juízo, eu preciso de determinadas condições. Para que o Ministério Público, através da ação penal pública, ingresse em juízo, ele precisa de condições. Então, são chamados de condições da ação. Eu não ingresso em juízo de qualquer forma. Eu preciso de condições. Então, olha só, condições da ação. É uma condição necessária para o exercício regular do direito de ação. Então, é uma condição necessária. Eu preciso daquelas condições para que ocorra o exercício regular do direito de ação. São requisitos mínimos indispensáveis ao julgamento do mérito da causa. Então, eu preciso ter todas essas condições para que o Ministério Público entre com a denúncia ou o ofendido ou seu representante legal na ação penal privada entra com a queixa. Ela tem que ter condições mínimas para que o juiz julgue. O juiz olhando, falou assim, olha, não tem as condições mínimas. O que ele vai fazer? Ele vai rejeitar a peça inicial. O que é rejeitar? Ele não vai aceitar aquela peça. Ele não vai aceitar, olha, infelizmente aqui, Ministério Público ou ofendido ou seu representante legal, vocês não cumpriram os requisitos necessários para que eu julgue esse caso. Então, diante disso, eu irei rejeitar essa peça inicial. Ok? Então, vamos agora para matar essa charada. Então, quais são essas condições? Quais são essas condições? Eu tenho dois tipos de condições. As condições genéricas e as condições específicas. Senhores, condições genéricas para todas as ações. Condições específicas. Alguns tipos de ação penal precisam de condições específicas. Beleza? Condições gerais, todas elas, seja ação penal pública, seja ação penal privada. Qualquer modalidade delas. Nós vamos ver mais à frente que dentro de ação penal pública eu tenho duas modalidades, incondicionada e condicionada. Dentro de ação penal privada eu tenho três. Ação penal privada propriamente dita, ação penal privada exclusiva ou personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Então, nessas modalidades, todas elas devem haver as condições genéricas. Então, já está aqui, ó, devem estar presentes em toda e qualquer ação penal, independente da ação penal, independente se é ação penal pública ou privada. O primeiro, senhores,
São quatro condições genéricas. O primeiro que eu coloquei aqui, possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Senhores, feche os olhos e pense comigo assim, ó. Possibilidade jurídica do pedido. Uai, quer dizer então que aquilo que eu vou pedir, aquilo que eu vou pleitear, aquilo que eu vou ingressar em juízo, tem que ser uma coisa possível no ordenamento jurídico. Aí, é isso. Ah, então quer dizer que eu não posso ingressar em juízo solicitando que a pessoa, vamos supor, que deixe de cozinhar porque cozinha mal. Não existe essa possibilidade. Ah, eu vou colocar aqui uma prisão perpétua, vou colocar uma pena de morte, salvo situação de guerra, como diz a Constituição. Então, esses pedidos são impossíveis. Então, aquilo que eu peço tem que estar dentro do ordenamento jurídico. Possibilidade jurídica do pedido é a possibilidade de, em tese, o Estado obter a condenação do réu. Ou seja, o fato narrado na denúncia ou queixa deve ser uma infração penal. Exemplo, não cabe cobrança de dívida de jogo. Então, se eu fui lá, fiz um jogo do bicho, aí a pessoa não quer me cobrar, ou a pessoa não quer me pagar, aí eu vou lá, vamos supor que vou lá e quero imputar a ela um crime lá, vamos supor um estelionato, porque ela me enganou foi de forma fraudulenta. Se eu for entrar e falar assim, meu filho, jogo do bicho não é uma coisa regular, não está no ordenamento jurídico. Então não tem como você ingressar, não tem como essa ação sua vai ser rejeitada. Por quê? Falta uma condição da ação. Qual? Possibilidade jurídica do pedido. Outro exemplo é denúncia pelo furto de uma caneta, que cai dentro do princípio da insignificância, que vocês, se não viram, irão ver dentro do direito penal, dentro dos princípios do direito penal, lá o princípio da insignificância. Segunda condição da ação, interesse de agir. Interesse de agir, beleza? Estou falando das condições genéricas da ação. Primeira que eu coloquei, possibilidade jurídica do pedido. A segunda que nós vamos ver, interesse de agir. Eu tenho que ter interesse em agir naquela causa. Olha só que esse interesse de agir, ele se divide em 3 subespécies. Quais são essas subespécies? Necessidade, a primeira. O que quer dizer necessidade? Não há aplicação da pena sem o devido processo legal. Ela é presumida. Então, para que eu ingresse em juízo, eu tenho as condições genéricas da ação. Eu tenho a possibilidade jurídica de pedido. Meu pedido está dentro do possível, dentro das possibilidades, dentro daquilo que existe no ordenamento jurídico. Aquela infração penal realmente está dentro do ordenamento jurídico. Aí eu vou ver o meu interesse de agir. É necessário que eu entre com a ação? Se quando eu entrar eu vou passar por todo o processo legal, beleza, necessário. Adequação é a obrigatoriedade de se promover a ação penal dentro dos moldes do Código de Processo Penal. E utilidade, o processo deve ser útil, não cabe processo quando estiver extinta a punibilidade. Então, senhores, são essas 3 subespécies do interesse de agir. Adequação, necessidade e utilidade. O processo tem que ser útil. Quando eu entro com o processo, ele tem que ser útil. No final, ele tem que ter uma resposta. Eu não posso ingressar em juízo já sabendo que houve a prescrição, porque no final não vai ter nenhuma condenação, porque o processo já vai ter escrito. Então, aquele processo não foi útil. Ok? Terceiro passo, terceira condição da ação, legitimidade da parte. É a legitimidade para a causa. A espécie de ação definirá seu legitimado. O que é isso? Legitimidade da parte. Olha só, quem for ingressar em juízo tem que ser o legítima pessoa. Se for na ação penal pública, o Ministério Público. Se for na ação penal privada, o ofendido ou seu representante legal. Entendeu? Essas pessoas são os titulares da ação penal. Então, essas pessoas é quem podem ingressar em juízo, é quem tem legitimidade para entrar com aquela ação. Essa pessoa, segundo o nosso ordenamento jurídico, quem pode entrar com ação penal pública é o Ministério Público. Quem pode entrar com ação penal privada é o ofendido ou seu representante legal. Beleza? Dentro disso, se outra pessoa, vamos supor que o ofendido entre com ação penal pública. Houve lá uma tentativa de homicídio,
uma tentativa de homicídio, aí a pessoa viu que o Ministério Público está com pressa demais, ela mesma quer entrar com ação e tal, ela vai e atropela o Ministério Público. Não, ela não é legítima. Lógico que nós vamos ver mais à frente que existe uma ação penal privada subsidiária da pública, mas ela acontece quando o Ministério Público não entra com a sua ação no prazo legal, beleza? No meu exemplo é o seguinte, o Ministério Público ainda está transcorrendo o prazo do Ministério Público poder entrar em juízo, e a pessoa já está ansiosa, já quer que entre logo, vai e entra. Apesar dela ser vítima, o crime é de ação penal pública incondicionada, onde o titular é o Ministério Público, ok? Só que mais à frente nós vamos ver que eu posso, né, o particular aqui, ele pode entrar com ação num crime de ação penal pública, mas no momento certo irei explicar isso, ok? Estou apenas exemplificando uma questão de ilegitimidade de parte, chama ilegitimidade de parte, beleza? Ou o contrário, né? O Ministério Público quer entrar com ação que é de ação penal privada, ele não é legítimo naquela ação, certo? Justa causa, senhores, a quarta e última condição genérica da ação. A quarta e última condição genérica é chamada justa causa. Justa causa é o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal. Deve a acusação ser portador de elementos de informação que justifique a acusação, e o custo que representa o processo penal em termos de estigmatização. Olha só, quando ocorre um crime que tenha investigação, aquela investigação ela tem que trazer todos os elementos de informação. Quando eu trago todos os elementos de informação, quando eu chego para a parte de ingressar com a ação penal, eu tenho que observar se trouxe todo o lastro probatório, se tem todo o lastro, se tudo está certo dentro daquele inquérito. Se não estiver, senhores, eu não posso entrar com a ação. Eu não posso, por quê? Primeiro, porque me falta uma condição da ação, que é a justa causa. Eu não tenho todos os elementos. E uma das justificativas de eu não ingressar com a ação é isso, é a estigmatização do processo. Qualquer pessoa que sofre um processo, seja ele realmente o autor daquela situação, ou no final se comprove que, na verdade, ele não foi o autor, ambas essas pessoas sofrem um negócio chamado estigmatização do processo. Aquilo carrega com a pessoa ad eterno. Ah, ô professor, mas aí o senhor está com dozinha do cara que cometeu o crime? Não, senhor, eu não estou com dozinha. Eu estou falando termos técnicos, aquilo que traz a pessoa. Isso aí é igual apelido, entendeu? A pessoa não gosta de determinado apelido. Aí que o apelido pega mesmo. É a mesma coisa da pessoa passar por uma situação que ela foi investigada. Ah, a pessoa foi investigada, mas no final provou que não aconteceu nada. Mas todo mundo vai ter sempre aquela pulguinha atrás da orelha, sempre aquele pensamento, será que foi julgado de forma certa? Então a pessoa sofre uma estigmatização. Ainda mais hoje nos grandes crimes que tem aí, que a mídia acompanha e a grande manchetes. Aí lá no final a pessoa às vezes é absolvida. Só que quando ela é absolvida, não se dá tanta ênfase como se deu na fase da acusação. Então a pessoa sofre aquela estigmatização. Às vezes quem viu a reportagem em um determinado momento nem ficou sabendo que a pessoa já foi absolvida. Ainda está com aquele pensamento. Então por isso a estigmatização. Por isso eu tenho que ter lastros probatórios mínimos. Eu tenho que ter todos os elementos. Eu tenho que ver ali os elementos de indício de autoria e prova da materialidade. Ok? Senhores, falamos aí das quatro condições genéricas da ação. 4 condições genéricas da ação. Beleza? Vamos agora às condições específicas. Condições específicas da ação. Se de um lado eu tenho as condições genéricas, significa que ela cabe para todo e qualquer ação que eu for ingressar. Porém, senhores, algumas ações penais precisam de detalhes para que eu entre com a ação ou para que eu dê prosseguimento à ação. Quando falamos de inquérito, eu bati muito na palavra representação. Senhores, essa palavra ela é muito forte. Essa palavra ela carrega com ela muita coisa, muita informação.
muita informação. E aqui eu vou trazer mais uma informação sobre a palavra representação. Olha só, fazendo aí uma volta ao que nós já estudamos. Quando eu falo em representação no inquérito, eu estou falando de uma forma de se instaurar inquérito na ação penal pública condicionada à representação. Quando eu vou falar de representação no inquérito, eu lembro dos tipos de notícia crimes. Um dos tipos de notícia crime é notícia crimes de cognição mediata ou provocada. Uma das formas que eu provoco a autoridade policial, uma das formas que eu levo conhecimento à autoridade policial de uma infração penal é através da representação. Tem um outro detalhe lá no inquérito. A representação lá, ela leva um nome chamado de delatio criminis postulatória. Ok? E agora nós vamos ver que a representação é uma das condições específicas da ação. Por quê? Para que eu ingresse em juízo, eu preciso dessa representação. Então, eu posso ter as 4 condições da ação genéricas, mas se eu não tiver a condição específica da representação, eu não posso ingressar em juízo. O Ministério Público não pode ingressar por causa da representação, ação penal pública condicionada à representação. Ou, se eu estiver em juízo e mudar a lei, eu preciso também dessa representação para poder dar prosseguibilidade àquela ação penal. Ok? No próximo bloco, nós iremos ver as diferenças entre cada um e o que cada um nos traz aqui. Ok?